Imagine acordar um dia e perceber que a pessoa que dorme ao seu lado construiu, tijolo por tijolo, uma prisão invisível ao seu redor. E as grades dessa cela não são feitas de ferro ou aço, mas sim de dólares, cartões de crédito, senhas bancárias e faturas ocultas. Pense comigo por um instante sobre a natureza do abuso. Quando ouvimos a palavra abuso, nossas mentes quase que imediatamente conjuram imagens de violência física. De gritos ecoando pelos corredores de uma casa, ou de insultos verbais proferidos em momentos de fúria. No entanto, existe uma forma de violência que é insidiosa, silenciosa e que não deixa marcas roxas na pele, mas que tem o poder de devastar a vida de uma pessoa com a mesma intensidade, ou até pior. Estou falando do abuso financeiro, o tema central e perturbador do livro da terapeuta e especialista Shannon Thomas, no qual vamos mergulhar profundamente hoje. Shannon Thomas, que já nos guiou brilhantemente pelos labirintos obscuros da manipulação psicológica em seus trabalhos anteriores, volta sua atenção agora para uma arma específica, afiada e letal, usada por indivíduos tóxicos, o dinheiro. E a primeira coisa que precisamos entender, e que a autora deixa dolorosamente claro logo nas primeiras páginas, é que o abuso financeiro carrega consigo uma carga de vergonha que muitas vezes paralisa a vítima de uma forma que nem mesmo o abuso emocional consegue fazer. Muitas vezes, quando questionamos as pessoas sobre o que é abuso financeiro, as respostas costumam girar em torno de cenários quase cinematográficos ou distantes de nossa realidade íntima. Alguém pode dizer que é quando um hacker rouba sua identidade e esvazia sua conta bancária. Ou quando golpistas sem escrúpulos miram em idosos vulneráveis para roubar suas economias de uma vida inteira. E, embora essas situações sejam de fato crimes financeiros terríveis, elas representam apenas a ponta minúscula de um iceberg colossal e congelante que afunda navios familiares todos os dias. A realidade mais chocante, e a premissa fundamental desta nossa conversa, é que a manipulação financeira e o abuso econômico ocorrem de forma sorrateira dentro das nossas próprias casas. O abusador não é um estranho na internet usando uma máscara virtual. O abusador pode ser a pessoa com quem você divide a cama. Pode ser o seu pai ou a sua mãe, pode ser o seu irmão, a sua namorada, ou até mesmo aquele líder espiritual carismático em quem você depositou toda a sua fé. O abuso financeiro é praticado por pessoas de todas as classes sociais, em todos os níveis de renda, afetando tanto homens quanto mulheres de maneira indiscriminada. Ele se esconde nas arquibancadas dos jogos de futebol dos seus filhos, nas reuniões de condomínio, nos escritórios corporativos e nos bancos das igrejas. Para compreendermos a anatomia desse controle, precisamos primeiro olhar para a fundação sobre a qual o abuso financeiro é construído, as mentiras. Shannon Thomas nos mostra que as mentiras contadas por abusadores financeiros não são apenas pequenos desvios da verdade para evitar conflitos. São construções elaboradas, mundos inteiros de ficção criados para manter a vítima no escuro e em constante estado de dependência. O abusador financeiro mente sobre coisas pequenas e sobre coisas monumentais. Eles alteram a realidade conforme a sua conveniência, moldando os fatos como se fossem argila nas mãos de um escultor sádico. Em seus relatos, a autora compartilha histórias de pessoas que viveram décadas ao lado de parceiros que afirmavam categoricamente que a família estava à beira da falência, da miséria absoluta. Essas vítimas passavam noites em claro, com o estômago embrulhado de ansiedade, economizando cada centavo no supermercado, cortando necessidades básicas, apenas para descobrir, no meio de um processo de divórcio, que o parceiro tinha centenas de milhares de dólares escondidos em contas bancárias secretas, fundos de aposentadoria intocados e propriedades das quais a vítima nunca sequer ouviu falar. A mentira serve como um palco onde o abusador joga seu jogo de poder. Ao convencer a vítima de que não há dinheiro, o abusador justifica a negação de recursos básicos, enquanto secretamente desfruta de uma vida de abundância paralela. Seguindo esse raciocínio, percebemos que as mentiras não servem apenas para esconder a riqueza, mas também para esconder o rastro de destruição. O abusador costuma projetar uma imagem de sucesso e competência para o mundo exterior. Eles querem manter a fachada a todo custo.
Há casos em que parceiros fingem ir trabalhar todos os dias, vestem suas roupas sociais, saem de casa, apenas para passar o dia jogando, gastando dinheiro da família, ou simplesmente evitando qualquer responsabilidade. Quando confrontados com a falta de dinheiro, eles inventam desculpas esfarrapadas, culpando a economia, culpando o clima, culpando os clientes, e, mais cruelmente, culpando a própria vítima por gastar demais. A autora nos traz o relato de uma mulher que foi acusada de ser a responsável pela ruína financeira da casa porque comprava papel higiênico demais. Parece absurdo, parece até uma piada de mau gosto, mas essa é a realidade distorcida imposta pelo abusador. Eles criam um ambiente de caos e confusão, conhecido psicologicamente como gaslighting, onde a vítima começa a duvidar da sua própria sanidade, da sua própria capacidade de gerir dinheiro e das suas próprias necessidades mais fundamentais. Aprofundando ainda mais nessa dinâmica de controle, chegamos a um dos aspectos mais desumanos do abuso financeiro: a restrição das necessidades básicas. Quando o dinheiro é usado como arma, coisas simples como alimentação adequada, roupas limpas, aquecimento no inverno e cuidados médicos tornam-se ferramentas de barganha e punição. Imagine uma mãe que dorme em um colchão fino no chão durante toda a sua gravidez porque o marido afirma que eles não podem comprar uma cama, enquanto ele próprio ganha milhares de dólares por mês e gasta consigo mesmo. Imagine o desespero de uma mulher que precisa esconder comida no quarto do filho porque o marido devora tudo e se recusa a comprar mais mantimentos para ela. Shannon Thomas revela que o abusador sente prazer em ver a privação do outro. O controle sobre o que a vítima veste, o que ela come e se ela pode ou não ir ao médico é a manifestação máxima de poder. Em muitos relatos, as vítimas são forçadas a implorar por dinheiro para comprar itens de higiene pessoal feminina, ou são obrigadas a usar sapatos esburacados por anos a fio, enquanto o abusador exibe equipamentos eletrônicos de última geração, carros novos ou hobbies caríssimos. E aqui entra uma faceta ainda mais obscura: a troca do dinheiro por submissão, muitas vezes submissão sexual. O dinheiro da casa, que deveria ser um recurso compartilhado para o bem-estar da família, passa a ser tratado como propriedade exclusiva do abusador. E a vítima é tratada como um subordinado que precisa ganhar seu sustento através da obediência cega ou da prestação de serviços íntimos, apagando completamente qualquer traço de parceria e dignidade no relacionamento. Mas o que acontece quando olhamos para as esferas mais ricas da sociedade? Muitas pessoas têm a falsa crença de que o abuso financeiro é um sintoma da pobreza, de que a falta de dinheiro é o que gera a briga e o controle. A pesquisa de Shannon Thomas estilhaça esse mito em 1000 pedaços. A riqueza não é, de forma alguma, um escudo contra a manipulação. Na verdade, em lares de alta renda, o abuso financeiro pode ser ainda mais sofisticado, camuflado por trás de mansões luxuosas, gramados perfeitamente aparados e carros importados estacionados na garagem. É o que podemos chamar de a gaiola de ouro. Nestes cenários, a fachada social é de extrema importância para o abusador. Ele precisa que o mundo veja como um provedor bem-sucedido e generoso. No entanto, dentro das portas fechadas da mansão, a realidade é de uma escassez fabricada e punitiva. A autora descreve situações revoltantes onde as crianças frequentam as escolas particulares mais caras da região, mas a mãe não tem permissão para comprar sapatos que caibam nos pés dessas mesmas crianças quando elas crescem, forçando-as a sentir dor física para não incomodar o pai controlador. Mulheres que vivem em casas de milhões de dólares relatam ter que recorrer a bancos de alimentos da comunidade ou pedir ajuda secreta às suas próprias mães idosas para conseguir comprar comida, porque o marido cortou completamente o acesso delas às contas correntes. A humilhação de viver cercado de luxo aparente, mas não ter autonomia para comprar um café ou um remédio sem pedir permissão, cria uma dissonância cognitiva brutal. O mundo exterior olha para essas vítimas com inveja, acreditando que elas têm uma vida perfeita, o que isola ainda mais a vítima, que sente que ninguém jamais acreditaria no inferno silencioso que ela está vivendo. E por falar em isolamento, não podemos ignorar como o abusador financeiro sabota ativamente a independência da sua vítima.
O controle total só é possível se a vítima não tiver para onde ir e não tiver meios de se sustentar. Por isso, uma tática clássica do abusador é destruir a carreira e o crédito da pessoa que ele diz amar. Isso não acontece do dia para a noite, mas através de um processo metódico de corrosão. O abusador pode começar exigindo que a parceira deixe o emprego, usando a desculpa romântica de que ele quer cuidar dela. Ou que ela deveria se dedicar exclusivamente aos filhos. Se a vítima resiste e tenta manter sua carreira, a sabotagem se torna agressiva. O abusador começa a criar brigas monumentais logo pela manhã, antes de ela sair para o trabalho, garantindo que ela chegue ao escritório chorando. Emocionalmente esgotada e incapaz de ser produtiva. Eles podem esconder as chaves do carro, esquecer de pagar a conta da internet quando a vítima trabalha de casa. Ou até mesmo ligar repetidamente para o local de trabalho causando constrangimento na frente de chefes e colegas. O objetivo é fazer com que a vítima seja demitida ou desista por exaustão. Paralelamente a isso, eles destroem a pontuação de crédito da vítima. Falsificam assinaturas para abrir cartões de crédito no nome do parceiro, acumulam dívidas astronômicas e simplesmente param de pagar. Quando a vítima finalmente pensa em fugir, ela descobre que não tem dinheiro no banco. Não tem histórico de emprego recente e seu nome está tão sujo na praça que ela não consegue sequer alugar um pequeno apartamento ou abrir uma conta básica de luz. Essa destruição premeditada do futuro financeiro do outro é um crime silencioso que amarra a vítima ao seu algoz com correntes de dívidas. Dependência. Expandindo nossa visão sobre o alcance dessa manipulação, é imperativo abordar um dos capítulos mais dolorosos e difíceis desta temática. O abuso financeiro com contornos espirituais e religiosos. Quando o abusador usa o nome de Deus para extorquir e controlar, o dano psicológico atinge camadas profundíssimas da alma da vítima. Shannon Thomas relata como líderes religiosos tóxicos, ou parceiros que usam a religião como arma, distorcem doutrinas sagradas para exigir submissão financeira absoluta. Nessas dinâmicas, os fiéis são ensinados que não entregar uma porcentagem exata e muitas vezes insustentável de sua renda à igreja resultará em maldições divinas, doenças e miséria. A doação deixa de ser um ato de amor e fé, e passa a ser um pagamento de extorsão cósmica movido pelo terror. Famílias são coagidas a entregar o dinheiro do aluguel, o dinheiro da comida dos filhos, para cumprir com as exigências financeiras da instituição. Enquanto os líderes muitas vezes vivem em opulência. E se a vítima questiona, ela não está apenas discordando de um orçamento, ela é acusada de estar pecando contra o próprio Criador. Em casa, um marido abusivo pode usar a mesma lógica, afirmando que ele é o cabeça da casa apontado por Deus e que questionar suas decisões desastrosas com o dinheiro é uma rebelião espiritual. É uma forma cruel de lavagem cerebral, onde o instinto natural de sobrevivência da vítima, o desejo de alimentar seus filhos, é constantemente classificado como falta de fé ou egoísmo. A quebra dessa manipulação específica exige não apenas uma reestruturação financeira, mas uma profunda cura espiritual e a desconstrução de crenças tóxicas que foram incutidas ao longo de anos. No entanto, toda dinâmica de abuso, por mais longa e sombria que seja, costuma ter um ponto de ruptura. Há um momento, um estalo, um evento que finalmente levanta o véu da ilusão. Pode ser um momento aparentemente pequeno, como encontrar um recibo de um gasto extravagante do parceiro enquanto os filhos passam frio. Ou pode ser um grande choque. Como descobrir que o nome da vítima foi usado em fraudes fiscais ou que a casa está indo para leilão sem o seu conhecimento? Quando a vítima desperta e começa a estabelecer limites, quando ela diz o primeiro não verdadeiro e exige transparência, o abusador entra em pânico. A perda de controle é o maior medo do indivíduo tóxico, e a sua reação a essa perda costuma ser vulcânica. É nesse momento que o abuso financeiro se funde com campanhas de difamação cruéis. O abusador, percebendo que a vítima está tentando escapar, corre para manipular a narrativa social. Eles procuram amigos, familiares, membros da igreja e até colegas de trabalho da vítima para espalhar mentiras ardilosas. Eles choram lágrimas de crocodilo, dizendo que a vítima ficou louca, que está gastando todo o dinheiro, que é instável e que eles estão apenas tentando salvar a família.
Essa tática de inverter os papéis, onde o agressor se pinta de mártir e pinta a vítima como a vilã, é desenhada para isolar a pessoa abusada justamente no momento em que ela mais precisa de uma rede de apoio. O abusador quer garantir que, se a vítima sair pela porta, ela saia sem amigos, sem credibilidade e sem um centavo. Durante o processo de separação ou divórcio, a verdadeira face do abusador financeiro se revela em sua forma mais grotesca. Eles não veem a divisão de bens como um processo legal ou justo, eles a veem como uma guerra de aniquilação. Eles usarão o sistema judicial como uma arma de assédio. Escondem dinheiro em contas offshore, transferem propriedades para o nome de novos parceiros ou familiares cúmplices. Recusam-se a entregar documentos financeiros e arrastam o processo legal por anos. Sabendo que a vítima não tem recursos para pagar advogados indefinidamente. A tática é sangrar a vítima financeiramente até que ela desista de lutar pelos seus direitos ou pela pensão justa para os filhos. E por falar nos filhos, eles são frequentemente usados como peões nesse xadrez doentio. O abusador pode ameaçar lutar pela guarda total das crianças não porque as ame, mas simplesmente porque não quer pagar pensão alimentícia. Ou usa a ameaça de tirar os filhos para aterrorizar a mãe a aceitar um acordo financeiro injusto. Eles se recusam a pagar despesas médicas das crianças, mensalidades escolares ou atividades básicas, não por falta de dinheiro, mas como uma forma de punir o ex-parceiro. Cada recusa, cada atraso no pagamento, é uma forma de manter o controle contínuo, de forçar a vítima a ter que implorar. De lembrar à vítima que o abusador ainda tem o poder de causar dor na sua vida diária. Diante de um cenário tão desolador, a pergunta que ecoa na mente de quem ouve essas histórias é: como é possível sobreviver e se reconstruir depois de tamanha devastação? A jornada de cura e recuperação financeira, como Shannon Thomas enfatiza, não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona extenuante que exige paciência, estratégia e uma dose colossal de autocompaixão. O primeiro passo vital nessa reconstrução é a proteção absoluta. Isso significa estabelecer limites impenetráveis. A vítima precisa cortar o acesso do abusador a qualquer informação pessoal e financeira. Isso envolve abrir novas contas bancárias em instituições completamente diferentes. Usar caixas postais secretas para receber correspondências sensíveis, alterar todas as senhas de e-mail e redes sociais, e, acima de tudo, monitorar e congelar o crédito para impedir que novas dívidas fraudulentas sejam criadas em seu nome. Muitas vezes, o contato zero é a única saída segura. Se houver filhos envolvidos e o contato zero for impossível, a comunicação deve ser estritamente limitada a questões logísticas das crianças, preferencialmente por escrito ou através de aplicativos monitorados pelo tribunal, removendo qualquer espaço para manipulação emocional ou chantagem financeira. Com os muros de proteção erguidos, inicia-se o lento e árduo processo de alfabetização e independência financeira. Muitas vítimas saem desses relacionamentos acreditando genuinamente que são incapazes de gerir dinheiro, pois essa foi a mentira que lhes foi repetida diariamente por anos a fio. Reconstruir a confiança em si mesmo é tão importante quanto reconstruir o saldo bancário. A autora compartilha histórias inspiradoras de sobreviventes que começaram com pequenos passos, conseguindo um trabalho de meio período, mesmo que fosse limpando estábulos ou fazendo bicos pela internet. O foco não é o prestígio da profissão no primeiro momento, mas sim a conquista da autonomia. Ganhar o seu próprio dinheiro, por menor que seja a quantia, e ter o poder de decidir como gastá-lo sem sofrer interrogatórios, gritos ou agressões. É uma experiência profundamente libertadora e curativa. É o gosto da verdadeira liberdade. Ao longo desse caminho de reconstrução, a criação de um orçamento realista torna-se a bússola do sobrevivente. Não um orçamento imposto por um tirano para causar privação, mas um orçamento criado com amor próprio, focado em garantir a segurança e a paz de espírito. As vítimas aprendem a celebrar as pequenas vitórias, pagar uma conta de luz com o próprio suor, comprar roupas novas e confortáveis para si mesmas sem sentir culpa, ou conseguir guardar $10 no final do mês em uma conta de poupança que é só delas. O processo envolve também lidar de frente com a montanha de dívidas deixadas pelo abusador, negociar com credores,
procurar a ajuda de planejadores financeiros éticos ou advogados especializados, e limpar pacientemente o nome no mercado. É um trabalho de formiga, que pode levar anos, mas cada dívida quitada, cada ponto recuperado no score de crédito, é um tijolo a mais na fortaleza da nova vida que está sendo construída. Mais do que apenas recuperar dinheiro, a cura do abuso financeiro é sobre recuperar a própria identidade e o senso de valor pessoal. É sobre entender que o abuso sofrido não foi culpa da vítima, que ela não era burra ou ingênua, mas sim alvo de um predador calculista que usou a confiança e o amor como armas de exploração. É sobre aprender a perdoar a si mesmo por não ter visto os sinais mais cedo, compreendendo que a manipulação foi projetada exatamente para ser invisível. A jornada que Shannon Thomas nos apresenta neste livro é dura, confrontadora e, por vezes, de partir o coração. Mas é, acima de tudo, um mapa de esperança. Ela nos mostra que, mesmo depois de ter o crédito destruído, a carreira sabotada e a confiança estilhaçada, o espírito humano possui uma resiliência indomável. É possível emergir das cinzas da ruína financeira. É possível voltar a estudar depois de décadas. É possível construir uma nova carreira do zero. É possível encontrar alegria nas coisas simples que o dinheiro honesto pode comprar. A verdadeira vitória contra um abusador financeiro não é necessariamente enriquecer para provar um ponto, mas sim alcançar um estado de paz onde o dinheiro não é mais uma fonte de terror, mas sim uma ferramenta de estabilidade e cuidado. Quando o sobrevivente consegue deitar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que as contas estão pagas, que as portas estão trancadas e que ninguém vai acordá-lo para gritar sobre um recibo de supermercado, ele venceu. Ele quebrou o ciclo. E ao compartilhar essas histórias, ao dar nome a esse tipo de violência que por tanto tempo se escondeu nas sombras da vergonha e do segredo familiar, nós tiramos o poder dos abusadores. Nós educamos a sociedade, alertamos futuras vítimas e estendemos a mão àqueles que ainda estão presos, mostrando-lhes que existe, sim, um caminho para a luz, para a autonomia e para uma vida onde eles são os únicos donos de seus destinos e de suas carteiras. A liberdade financeira, no final das contas, é o alicerce sobre o qual a verdadeira liberdade emocional pode finalmente florescer.